Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me agora da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos meditar o volume 4 do Livro do Céu, trecho do 18 de junho de 1901. Jesus exige a sua glória de todas as partículas do nosso ser. Do estado de união passa-se a consumação. Encontrando-me em meu habitual estado, por uns instantes, vi meu doce Jesus e lamentei-me de meu pobre estado, por suas privações, de uma espécie de cansaço físico e moral, como se me sentisse destroçar minha pobre natureza e que por toda parte me sinto desfalecer. Então, havendo dito tudo isso a meu Jesus, ele me disse: minha filha, não temas, porque te sentes desfalecer por toda parte. Não sabes tu que tudo deve ser sacrificado por mim, não só a alma, mas também o corpo? E que de todas as mínimas partes de ti eu exijo minha glória? E além disso, você não sabe que do estado de união se passa a outro, que é o da consumação? É verdade que não venho segundo meu costume para castigar as nações, mas sirvo-me disto também, para teu proveito, que é não só ter-te unida comigo, senão te consumir por amor meu. Com efeito, não vindo eu e sentindo-se desfalecer pela minha ausência, uma vez consumiste por mim? De resto, não tens razão para te afligir. Primeiro porque quando me vês, é sempre do teu interior que me vês sair, e isto é um sinal certo de que estou contigo. E depois porque ainda devem passar dias sem que possas dizer que me viste perfeitamente. Então é muito grande isso que Jesus está falando, né? Que Jesus está falando assim, que não quer só a união com a Luísa, ele não quer só uma vida de união com ela, mas o que ela está passando, o fato dela estar sentindo no corpo aquilo que ela já experimenta na alma, né? A sentir os efeitos da união com Deus, ao ponto de isso também causar essas privações, causar também cansaço físico nela, né? Mexer também com toda a natureza dela. Se está mexendo com ela de corpo e de alma, isso só é sinal de que ela está caminhando para a consumação. Porque o estado de consumação, essa união com Deus, é você sentir o que Ele sente, é você ter
essa união tão grande com Deus, de modo que você experimenta também no corpo. Sendo outra humanidade de Jesus, você experimenta também no corpo os efeitos dessa união. O cansaço também que isso pode causar, né? No sentido assim, dessas privações que ela passa, né? O cansaço que ela sente por essas privações, o cansaço físico e moral, né? Porque é como se ela carregasse o peso do mundo, de cada alma, né? E é o que Jesus viveu. Então, ele não quer só alguém que se una e se compadeça dele, olhando ele externamente. Mas a consumação significa sentir as dores dele, significa se carregar sobre os pensamentos dele. Isso pode também te cansar, né? Isso pode te esgotar, né? Carregar as preocupações do Senhor na sua mente, né? Tudo que ele trouxer é pesado. As dores de Deus são muito grandes. Quando ele traz para nós as dores dele, esgota. A gente sente esse esgotamento de pensar, de carregar, né, aquilo. A gente sente um peso também nas nossas costas, da missão, da responsabilidade, né, do amor que a gente sente por ele e de ver, né, a letargia dos seres humanos em corresponder a Deus. E a gente sente tudo o que ele sente e não é fácil, né? E a gente sente ainda no nível, ao nível físico, moral, né? Moral também. A gente também carrega, né? Moralmente, porque a gente sente, não é dor nossa, é dor dele. A gente sente o que ele passa. Quando a gente vai falar e alguém não ouve, alguém não acredita, faz pouco caso. Quando a gente vai falar dessas coisas espirituais, as pessoas fazem pouco caso, as pessoas nem querem falar disso, não querem nem ouvir. Olha pra gente assim com tanto desprezo pelas palavras, e a gente sente o que Jesus sentiu, porque era a vida de Jesus também. Ele foi muito desprezado. E falava, e mesmo que os discípulos, ele falava, os discípulos não entendiam muita coisa que ele falava. Ele falava coisas que causavam confusão nas mentes, né? Então, assim, quem entendia? Quem? Quem? Ele tinha Nossa Senhora. É quem ele tinha para poder descansar, né? Então, ele sentia todo esse peso quando ele estava na terra. E ele sentiu esse esgotamento físico também, sim, moral, tudo. Ele carregou a cruz de todos os níveis, na carne, moralmente, o tempo todo. Ele sentia, né? Mas ele nunca desistia, né? Ele sempre foi constante na vontade de Deus, na vontade divina, constante na obediência. Jesus é o obedientíssimo, é o mais humilde, o mais obediente, né? Então, ele passou por isso, Nossa Senhora passou por isso, né? Então, ele não quer que a gente seja só uma alma apaixonada que contempla a vida dele, mas tem a nossa vida e não faz nenhuma ligação com a vida dele, que os nossos cansaços físicos e morais sejam só frutos do nosso humano mesmo, dos nossos próprios erros que a gente causa, os aborrecimentos que a gente causa nas outras pessoas, e a gente está colhendo a consequência desses atos. Não é isso que ele quer. Não é isso que ele quer, né? Ele quer que a gente seja essa morada dele e que a gente carregue, né, hoje na nossa humanidade, as próprias dores dele, que a gente viva nessa consumação pura, que a gente não só veja a dor dele, mas a gente entenda, sentindo ela também, se colocando no lugar dele, se colocando lá na mente divina e vendo como ele vê, como ele pensa, como ele sente, como ele ama, né? Por isso que nós precisamos conhecer Jesus, porque senão a gente nunca vai entender toda essa proporção que ele passou. E a gente é limitado, então ele vai colocar de acordo com a capacidade da criatura de receber e com a disposição dela, né, de cada vez mais estar mais unida a Deus. Mas ele quer uma união legítima, uma união que chega à consumação mesmo, porque a consumação significa você ser um só com a pessoa, é ser um só com. Então o Senhor quer que a gente seja um só com Ele, não quer só que a gente seja
alguém que está perto ou unido a Ele, mas Ele quer alguém que seja um só com Ele, né? Então, o que a Luísa está passando é fruto do que Jesus quer dela, que Jesus está convertendo a natureza dela, a pobre natureza dela, tudo que ela é, né, na pessoa dele, está misturando, está fundindo, né, cada parte do ser dela, cada parte. Ele exige que cada partícula dela, né, esteja unida a ele, em tudo, pensamento, atitudes, ações, sentimentos, tudo. Você não se veja desligada de Jesus. Então, Jesus quer que nós entendamos essa consumação, porque senão a gente vai viver a nossa vida, mas muito ainda desconectado, achando que sempre vendo os nossos pensamentos, nossos sentimentos como algo nosso, nunca vendo essa conexão com Deus, nunca tendo essa, vamos dizer assim, essa agilidade de perceber que é Jesus, né? De ter os sentidos aguçados para perceber que seus pensamentos, seus sentimentos não são mais seus, mas são de Jesus. Então isso só é possível, né, com essa união, mas precisa dessa consciência, porque ele não vai fazer isso se a pessoa não tomar consciência, né? Tipo assim, ele tá unido a ela, mas ele chama ela à consciência. Ele não quer uma consumação. Como que vai ter uma consumação, mas a pessoa está inconsciente que Jesus está nela, que Jesus está nos pensamentos dela. Ela caminha sempre inconsciente, sempre com dúvida, sempre achando que é o humano dela. Então, a consciência é fundamental, porque a gente não foi feito por seres inconscientes. A gente não é robô, né? A gente não é um robô, né? Que simplesmente foi colocada ali uma bateria divina e a gente está funcionando, pronto, mas não tem como, não tem memória, não tem inteligência, não tem nada. Não, a gente tem memória, inteligência e vontade, e elas precisam estar lúcidas, vivas, né, conscientes, né, porque essa vida não mata a gente, não destrói, né? A divina vontade na gente não é uma coisa que anula a sua existência, não é isso. Não é que anula a sua existência, né? Ao contrário, a sua existência é primordial, porque ele vai viver na sua humanidade, você é a habitação dele, e é uma habitação viva, não é uma hóstia morta, é uma hóstia viva, consciente, que pensa, que sente, que faz o eco. O eco, por mais que a repetição do mesmo som, mas ele é outro som, ele é uma resposta ao primeiro som. Então você é a resposta, a extensão divina. Traz a extensão divina viva, viva, sabe? Alguém que está ali vivo, respondendo a Deus, correspondendo a Deus, né? Consciente do que está acontecendo, né? Porque essa consciência é primordial para que a divina vontade reine, para que venha o reino. Não é, os atos na divina vontade não são atos assim, os atos poderosos na divina vontade não são atos inconscientes, mas são atos conscientes. O ato que chamou o reino, que Nossa Senhora chamou o Redentor, foi consciente. Ela tinha consciência da importância de vir um Redentor. E ela viveu para isso. E ela tinha consciência disso. Ela queria de todo o coração dela, ela entendia. Ela entendia que isso é que ia salvar a humanidade, que isso era importante, né? E quanto mais ela compreendia, mais ela pedia, mais ela tinha essa consciência, mais ela tinha esse fervor, essa certeza, né? Então, assim também somos nós. A gente não pode falar do reino como espectadores inconscientes que, sei lá se vai dar certo se eu pedir, como que é isso. Não, então esse reino já começa dentro de você, justamente para que você tome consciência de quanto isso é bom e do quanto isso está próximo e do quanto você precisa ter força, gás, vontade de clamar, de pedir, de lutar por esse reino, de contemplar esse reino, né? Então, quanto mais consciência, mais forte é a batida lá pedindo o reino, mais forte é as suas orações, tudo que você fizer, tudo que Deus fizer em você, quanto mais inteiro você está, quanto mais consciente está, quanto mais partícula do seu ser está consumida, unida a Deus, mais poderoso é o orvalho benéfico. Então Deus quer abrir nossas mentes para isso, sabe? Não quer a gente assim apagado, desligado, né? O tempo todo, não. Não, ele quer acelerar isso cada vez mais. Por quê? Porque também tem pressa, né? E porque quanto mais mentes conscientes
essa vida na divina vontade. Quanto mais mentes consumidas com essa vontade divina, mais e mais o vale benéfico ele pode produzir. Mais e mais poderoso vai ser. Por isso que Jesus pega no nosso pé, puxa nossa orelha, pede para a gente acordar, para a gente prestar atenção, né? Para a gente desligar do humano, pede muito para a gente desligar do humano, né? Porque Jesus fala da divina vontade, e ainda tem gente que insiste em voltar para os conteúdos da santidade humana e que insiste, né, em desobedecer Jesus que pede. Vamos compartilhar aqui os conteúdos divinos, vamos prestar atenção no que está sendo falado. Aí as pessoas não querem ouvir por alto e já vão soltando tudo que pensa, o que acha, e quando vai ver a pessoa nem o livro do céu lê, né? Nem considera, né? Então é muito sério, né? Muitos só ficam como observadores, né? Então, assim, e Jesus fala, pede compromisso, pede participação, né? Chama as pessoas para sair do seu casulo, né? Do seu esconderijo, se expor à luz, né? Explica que essa vida é comunicação, essa vida é partilha, não é esconderijo para ninguém ficar escondidinho, não é assim. Senão a pessoa só vai ficar atrasada, vai ficar parada, né? E ele fala, e ainda assim, né? As pessoas custam ouvir, custam obedecer a Deus, né? Então, aí não tem como querer viver na consumação com Deus, não tem como, vai ficar nesse estado aí, né? E não é o que ele quer na divina vontade, não. Né? E ele, da parte dele, ele faz de tudo, porque Jesus cercou a gente, né? De muitos conteúdos, de muitas luzes, né? Cerca a gente das suas verdades, nos dá todas as possibilidades, né? Todas as graças, né? Mas as pessoas, né? Ficam fazendo hora. Então é complicado, aí vai ficar parado, e não adianta reclamar, né? Então é complicado, porque também ele não vai pegar ninguém à força, né? Depende de cada um, é a decisão de cada um. Minha filha, não temas, porque te sentes desfalecer por toda parte. Não sabes tu que tudo deve ser sacrificado por mim? Não só a alma, mas também o corpo? Tá vendo? Não fica com medo, né? Porque faz parte. Ela está, o nada que ela passa, gente, é vida dela mais, é Jesus nela. É tudo ação de Deus, é tudo ação de Deus nela, né? Então, assim também é nós. A gente precisa tomar consciência que o que a gente vive, quando você está caminhando, estudando, se aprofundando, querendo muito viver na divina vontade, começar a tomar consciência que é Ele na sua vida, que tudo que você passa, é Ele que está querendo que você passe. Seja no corpo, seja moralmente, se alguém te ofende, qualquer situação moral, né, que você passa, não é para você pegar mais como coisa sua. E a gente custa fazer isso, né, de entender que é Jesus. Porque às vezes essas mínimas coisas a gente acha que é humano. Mas é que Jesus está falando que de todas as mínimas partes ele exige, ele pega para a glória dele. Ou seja, nenhuma partícula ela vai tomar como dela. Nenhum detalhe ela vai tomar como algo humano dela. Tudo é divino. Então, não é diferente com a gente. É o mesmo com a gente. Que tudo que a gente viver, as pequenas coisas, a gente não pode mais olhar com olhos desatentos ou fazer pouco disso, que a gente deixa passar muita coisa divina por achar que é besteira. Muitos pensamentos na nossa mente que são de Deus, que são divinos, e a gente deixa de passar, né? Situações que a gente não fala, né? Situações que a gente vive que a gente não fala, que são comunicações de Deus, mas a gente não vê como Deus, a gente pega como coisa boba, como coisa nossa. Então a gente ainda separa dele, não vê essa união total, né? E na verdade a gente vê uma união, a nossa vida é como uma união com ele. Por isso que quando a gente vê união, é tipo assim, algumas coisas que eu passo, eu não estou perto dele, né? Eu estou comigo mesma. E não é perfeito isso, porque quando é a consumação, tudo que você vive é ele vivendo.
Você não pode pegar nada e falar que é seu, seus pensamentos. Então, muitos já estão sendo chamados para isso, mas não tomam consciência, né, disso, né? Tem medo de assumir isso. Tem muito medo de declarar isso, né? Que Jesus está na vida, né? Então, não consegue ainda ver em seus pensamentos 100% Jesus. Eu falo porque eu também passo por essas dificuldades. Mas Jesus está sendo muito claro aqui, né? Ele está sendo muito claro aqui o que está falando, né? Que tudo que a gente passa, as mínimas partes, é tudo para a glória dele, que a gente não pode ver nada, né? Porque é aquilo que foi falado na escola, né? Porque aí às vezes você passa até por uma situação de uma imperfeição sua, você dá um xingo, uma situação de ordem, de justiça, sei lá, da sua natureza, né? E você sente que já perdeu a vida divina, né? Que ofendeu a Deus, né? Vê Deus tão pequeno assim, ao ponto de achar que por causa disso ele já vai estar longe de você, que você deu aquele ato para Deus. Jesus falou da intenção, do poder da intenção na divina vontade, né? Ele falou disso. Então você do começo do dia já dá a sua vontade, querendo viver tudo unido a Deus, de coração, a sua intenção pura é viver para Deus, né? É viver em Deus. Tudo que você fizer, em todas, a gente ainda fala, todas as nossas ações. Aí por causa de um aborrecimento ali, de um nervosismo ali, essas partículas você já desassocia de Jesus. Sem que ele pega tudo. Porque até essa nossa pequenez, essa nossa lerdeza ele usa. Até a nossa lerdeza ele usa. E às vezes a gente pega como nosso. E fala que não tem Jesus nessa situação. Não tem Jesus. Jesus me desuniu, separou de mim, foi embora, sumiu. Porque eu cometi um erro. Porque eu deixei a comida queimar na panela. Porque eu fiquei brava e falando uma coisa, né? Por causa disso, por causa das mínimas partes. Então, ele quer que a gente tenha consciência de que ele está em tudo, que até as nossas bobices, né? As nossas lerdices, até disso ele usa, que ele não quer que a gente. Quanto mais a gente declarar que ele está em tudo, quanto mais a gente se firmar na nossa intenção de querer estar unido com Jesus em tudo que a gente fizer, e quanto mais a gente vê ele presente na nossa vida, mais a gente vai ser confirmado nessa consumação. Precisa declarar, precisa acreditar, precisa assumir Jesus. A consumação é um assumindo o outro, né? Jesus não vai se assumir em você se você não colocar o elemento fiat, sim, seu, de consciência, de querer, né? De confirmar. Ele vai dizer sim para a alma, mas a alma precisa dizer sim para ele, igual a gente faz no casamento. Não há união de verdade se não tem um sim verdadeiro. Não adianta o noivo falar sim, a noiva falar não. Aí, na atitude, Jesus fala sim, eu quero estar com você. Aí a noiva fala não, aqui o senhor não está. Aí, na situação, Jesus diz sim para você e você fala não, não. A consumação vai vir da decisão dos dois, de dizer sim, de querer, né? E isso é tudo na nossa vida. Tudo, 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 tudo. Você começa a declarar. É Jesus quem fala na minha boca. É Jesus que trouxe esse pensamento para mim. Olha, Jesus me lembrou essa situação na minha vida e eu estou partilhando com vocês. Olha o que Jesus me mostrou. Olha, enquanto você achar que é você que está vendo sozinho, que é você que percebeu, que é você que entendeu, você está vendo você, só você, só você, só você. Mas quando você no seu coração você pode até usar a palavra, olha, eu percebi isso e aquilo, mas no seu coração, dentro de você, tem que ter essa certeza de que não é você. Então, a melhor forma de fazer isso é você soltar isso para fora. É você assumir mesmo, vocalmente falando, nas suas partilhas. Jesus me trouxe esse entendimento. Jesus me mostrou isso hoje. Aconteceu isso, 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 e Jesus me acalmou e me explicou a situação e me ajudou a resolver. Então, precisa desse elemento de você confirmar o Cristo na sua vida. Isso é primordial. Isso é viver na verdade. Não é soberba, não é nada disso. Não é nada disso. Isso é verdadeira humildade, tá? Porque você é um nada. Então, o nada não tem problema de assumir o tudo. Amém? Depois eu continuo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.
Depois disso, tomando um tom de voz mais doce, Benigna acrescentou: Minha filha, te recomendo muito, muito, que não faça sair de ti nem o mínimo ato, que não seja paciência, resignação, doçura, igualdade de ti mesma, tranquilidade em tudo. De outra maneira, viria a me desonrar. E sucederia como a um rei que habitasse dentro de um palácio muito enriquecido e por fora se visse tudo cheio de fendas, sujo, quase a desmoronar-se. Não diriam como habita um rei nesse palácio, se por fora se vê tão feio que até dá medo de aproximar-se? Quem sabe que rei será este? E isto não seria uma desonra para aquele rei? Agora pensa que se de ti sai alguma coisa que não seja virtude, o mesmo diriam de ti e de mim, e eu ficaria desonrado, porque habito dentro. Então, Jesus pede para Luísa, para ela primeiro não se perturbar por nada tudo que ela vai passar, né? Precisa se resignar, ter paciência, ter doçura, ter tranquilidade em tudo, serenidade, né? Não deixar que nada cause nela uma perturbação, né? Não deixar que ela se distraia, né, com esse tipo de sentimentos, mas para ela confiar nele, em tudo que ela viver, né, que ela seja paciente, né, em estar na terra, em estar vivendo o que Jesus quer que ela viva, seja resignada, né, à vontade de Deus, né, tenha doçura, né, então ele quer igualdade, né, tanto como ele era assim, e ele quer dela a imitação dele, né, quer que ela viva a imitação da vida dele, tranquilidade em tudo. De outra maneira, viria a me desonrar, né? Então, aqui no caso, né, no volume 4, ainda a Luísa tá na santidade humana, né? Tá trabalhando muito nela, a base que todos nós passamos, né? Vivemos de paciência, de resignação. É necessário ela passar muito bem por tudo isso, até porque nela se consumou a santidade humana. Então, ela precisava toda a doçura, toda a resignação, toda a paciência, toda a tranquilidade. Ia preencher também, né, aquilo que ficou faltando dos atos dos santos, aquilo que ficou faltando, que não foi dado pelas criaturas. Então, ela estava ali para representar toda a criatura humana. Então, nela, precisava passar por tudo isso de uma forma muito, vamos dizer assim, detalhada, mínima, né? Precisava viver bem cada etapa, né? Então aqui você vê muito essa santidade humana da Luísa mesmo, né? Você vê muito no início desses volumes a santidade humana, né? Você vê que vai ser comum você falar muito aqui de virtude, falar muito da resignação, né? Porque ela é aquilo, né, da alma para viver com Jesus, né? Dentro, ela precisa dar atenção para o rei que está dentro dela. Então, esse rei, né, vai ordenar, vai pôr as coisas em ordem. Então, a Luísa está nessa fase de pôr as coisas no seu devido lugar e precisa da paciência, precisa da resignação. Todos nós somos assim, né? Na etapa de purificação, né? A gente precisa se resignar muito, muito, muito. Sempre a gente precisa se resignar, né? E, e Deus vai trabalhando em nós as virtudes, né? Colocando as coisas no seu devido lugar, né? Pra gente se acostumar com Ele, né? Mas o que Ele quer de nós é a consumação plena com Ele, né? Ele quer não que a gente viva só resignada à vontade dEle, mas que a gente viva a vontade dEle. Entende? Não é uma coisa assim, eu quero uma coisa, mas como foi apresentada a vontade de Deus para mim, então eu me resigno
e aceito a dele. Então, no início parece que a gente faz meio que isso, né? Você vai dizendo não para você, mas ainda você tem o seu humano está muito forte. Então você precisa se resignar, você precisa ser dócil, você precisa ser paciente. Você percebe que o seu humano não é nada disso, né? Então você precisa ir contra, né, os seus sentimentos. Você precisa ir contra, né, morrer para si mesmo, nesse aniquilamento, né, total. Então, vai aparecer muitas situações muito diferentes de Jesus. Aí Jesus vai te mostrar, olha, nessa situação eu sou assim, eu sou desse jeito, e você vai se resignando, acostumando com a vontade dele. Ele vai te mostrando o que ele quer e você obedece. Você obedece, você se resigna. Às vezes você se resigna, mas lá no fundo ainda você não entende o bem. Você não consegue ver com os olhos de Deus, mas você acredita. Então você fala, eu tenho certeza, Senhor, que eu não estou entendendo agora, eu vou entender depois. Eu tenho certeza que o Senhor quer o melhor para mim, mesmo que eu não entenda. Ainda que eu não entenda, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Mas isso não é o mais perfeito, né? Não é a consumação ainda. É um desejo que você tem de se consumir, de ser como Ele, de viver com uma única vontade. Mas a sua vontade precisa estar sempre ajoelhada, né? É uma vontade teimosa, né? Uma vontade difícil, é uma vontade que não se rende fácil. Então, até essa vontade se tornar escada, né? Para Jesus passar, até ela se render, né? Você precisa ir calando, 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 né? É é uma purificação que acontece, né? Depois, a sua vontade é iluminada, né? Você vê que não é mais uma resistência que você tem, você ama fazer a vontade dele, né? Você foi conquistada, aquilo te consumou. Você está confirmada nisso. Você ama se resignar à vontade de Deus, né? Porque você não tem mais a vontade de não se resignar. Você tem a vontade de se resignar, porque sua vontade humana foi purificada, foi cristalizada, foi fundida com a vontade divina. Então, resignar se torna seu ato, se torna o divino, porque você começa a fazer as coisas que Deus quer, né? Você começa a se resignar, a ter essa doçura pro espiritual, né? Que talvez antes você não era tão dócil, não era, né? Mas você vai sendo lapidado, vai se tornando mais dócil, sabe? Então, no caso aqui, tá no quarto volume, né? Tá no quarto volume, então pensa que a Luísa tá brava com as privações, ela tá muito nervosa, né? Ela tá reclamando que tá com muito cansaço físico e moral, né? Ela tá falando que sente a natureza dela destroçar, que sente desfalecer. Então ela tem muitas queixas. E muitas das vezes ela se queixa muito. E Jesus fala para ela que isso faz parte, que é mesmo, faz parte da vida dela, o sacrifício que ela está dando, que tá tudo certo, que é exatamente o que ele quer mesmo dela. Ela está sendo purificada, né? Cada coisa que acontece com ela, nada está sendo perdido, está sendo tudo usado, né? Então, ele vai acostumando ela com essa realidade, né? E ela vai se resignando, ela ouve Jesus e fala, tá bom, Jesus, tá bom. Eu não quero te desonrar, porque eu não quero te desonrar, né? Eu não quero me sujar. Eu não quero me sujar, então, duvidando de ti, né? De jeito nenhum, expulsando o rei da casa, né? De jeito nenhum. Então, faz parte, né? Tudo que eu tô vivendo dentro, né? O que o Senhor faz fora também, tudo faz parte, né? Porque o rei, né, trabalha em toda essa dimensão. Então, tudo que acontece dentro de mim, acontece fora de mim, na minha vida, faz parte da sua obra. O Senhor está agindo em mim, o Senhor está trabalhando nesse castelo, né? Nessa habitação. Então, tá tudo certo. Então, tudo que eu passar externamente também vem de ti, né? Então, ela vai se resignando, mas uma hora ela vai criando um vínculo tão grande com essa vida, ela vai entendendo tanto Deus, o que Deus faz, o que Deus pensa, como Ele trabalha, que essa se torna a única vontade dela. Então, automaticamente ela já responde a essa vontade divina. Então,
Quanto mais aberto a gente é para Deus trabalhar em nós, mais rápido é esse processo e mais dóceis nós nos tornamos. Quanto mais abertos a gente tá a ouvi-lo, a obedecê-lo, né? A ficar calmo, né? Porque se a gente se agita, se perturba, né? Fica cheio de ansiedade, aí realmente atrapalha muito. Mas quando a gente começa a obedecer a Deus e fazer o que Ele está pedindo sem arrumar confusão, né? Aí, quanto mais doce a gente é, mais fácil é, mais rápido é esse processo, né? Então, é muito importante cada processo na divina vontade e estarmos abertos para Ele, né? Estamos abertos para Deus, né? Então, quando a alma se perturba, ela tá, tipo, desconfiando de Deus, né? Isso é uma desonra por rei. Quando a pessoa se perturba, quando ela duvida, né? Quando ela reclama, tá na cruz, ela diz que quer morrer, aí tá na cruz e tá reclamando. Ela fala, eu te dou minha vontade humana, aí Deus apresenta a vontade divina e ela reclama de fazer a vontade divina. Fala que deu vontade humana para Deus, mas está reclamando, né? Então, tá na cruz, mas está achando ruim estar na cruz, não está gostando de estar na cruz, né? Não está gostando de estar ali. Então, é muito complicado, né? Então, com isso, quando a gente age assim, fica uma situação muito complicada, porque parece que a pessoa não confia em Jesus, né? Jesus não vai forçar a barra de ninguém. Não vai nunca, 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 nunca vai ficar esperando. Vamos continuar? Podemos seguir? Porque senão não vamos passar para o estado da consumação. Se cada partícula do seu ser não estiver em união comigo, agora se você vê desunião numa coisa ou em outra, né, tiver desunião, tiver desacordo, né, aí fica difícil. Então ele trabalha em todo o nosso ser para que nós vivamos nessa consumação. Nós precisamos ser dóceis e abertos a Deus e deixar Ele fazer o que Ele tem para fazer, né? Não ter medo de Jesus, né? Às vezes a gente não deixa Jesus tocar, né? A gente fala, pode tocar em mim, Senhor, né? Pode tocar, pode viver em mim, Senhor. Aí quando Ele toca a gente reclama, né? A gente reclama. E Ele vai tocar onde está enfermo, Ele vai tocar onde precisa de ordem, porque Deus é ordem, né? E Ele não faz trabalho mal feito dentro de nós, Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Então Ele sabe a hora que Ele libera para nós, né, um entendimento. Tudo tem um momento na nossa vida de acontecer, né? E tudo que Ele faz, né, tudo que Ele faz, a forma que nos purifica, a forma que nos corrige, a forma que nos instrui, tudo é amor dele, é Ele cuidando, porque Ele mesmo é que quer cuidar de cada partícula do seu ser, se deu a Ele. Ele faz questão de vir nessa casa, nessa pequenez que nós somos, né? Criaturas. Ele vem para morar e para cuidar de cada partícula. Então, Ele é quem cuida de cada detalhe. E Deus olha detalhe por detalhe. Ele é muito, muito carinhoso, né? Muito ordenado, né? Então, a gente não pode ver Deus assim de uma forma distante e achar que tem certas coisas da nossa vida que Ele não está tocando, que Ele não está fazendo, que Ele não está agindo, porque isso não é verdade. Cada coisa é Ele que toma nota. Cada coisa que você faz, cada coisa que você pensa, cada situação da sua vida, né? Então, a gente não pode falar assim, não se meta nisso, não se meta naquilo, não. Então, não tem consumação aí, coisa nenhuma. Porque para ter consumação significa a gente se zerar, né? Ser um nada. E aí sim ele ser tudo. E ser tudo significa ele ter a primazia de tudo. Ele ter o controle de tudo, né? Ele poder reinar de verdade em nós. De modo que a gente também reconheça ele, que a gente queira, né? Ele, né? Que no externo seja também reflexo, né, do que está dentro. Então, ou seja, o que sair de nossa boca seja reflexo do que está dentro, seja o Cristo, né? Porque não existe isso, né? O rei está lá dentro, vivendo com você, e externamente só sai coisa humana sua, né? Só pensamentos humanos, só desejos humanos, né? Aí alguém vai falar igual essa casa, esse castelo que eu tô falando aqui, a pessoa vai falar assim, uai, ninguém fala que
que mora um rei ali dentro, porque externamente não tem nada disso, externamente está um caco, né? Então, não tem como, a gente vai transbordar o que está dentro. Então, um sinal de que ele está dentro de nós é o que está sendo produzido dentro de nós, humano ou divino. Porque se for Jesus, é divino. Jesus é divino. Jesus reinando. Porque pode estar lá, mas pode ainda não estar reinando, porque a pessoa deixa sufocado, porque ela se volta para o humano. Agora, Jesus reinando significa ele vivendo lá, ele sendo rei de verdade, significa ele sendo dono. Não alguém que está sendo jogado no canto, né? Não, significa realmente ele tendo todo o acesso dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus atos. Então é diferente. Então Jesus realmente sendo dono do lar, né? Ele realmente em cada partícula sua, de modo que o que sair da sua boca, os seus pensamentos, você pensa nele. Os pensamentos seus são todos voltados para o divino, o interesse que você tem de entender, porque ele entende, né? De entender a mente do Criador, né? De entender, de ver as coisas não com a sua visão humana, mas você se interessa de ver com a visão dele. Então, o que você fala do divino, né? Você não fica falando do humano, das impressões humanas, que você tem opiniões. Não sai isso. Sai o divino. Aí mostra que realmente aquele rei realmente está lá, né? Então, é muito importante a gente entender esse processo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, filho.